e eu quero entrar direto aqui no assunto, tá? Sem fazer muito rodeio, já quero fazer uma introdução. O que sai na capa é o que eu quero tratar aqui com vocês. Realmente vai parar tudo no mundo espiritual. Nós estaremos iniciando o propósito do jejum em prol à salvação da família, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso no final dessa live, tá? Mas eu quero tratar um assunto com vocês aqui, de uma maneira, né? De uma maneira cronológica. Eu quero trazer para vocês o que daria o start, o início do Apocalipse, de maneira literal. Você já parou para avaliar a cronologia do acontecimento que vai dar início ao que chamamos de Apocalipse? Ao acontecimento de fato das últimas coisas que estão reservadas para a humanidade na face da Terra? É disso que eu vou falar aqui com vocês. E eu vou falar disso mostrando para vocês alguns textos paralelos que dão referência ao início do Apocalipse. E também nós vamos perceber juntos aqui, pelas evidências que circundam a história da humanidade, a geopolítica, que nós estamos muito próximos desses acontecimentos. Eu quero trazer aqui para você o texto que fala a respeito dos 4 cavaleiros de Apocalipse, e vou trazer também para você o texto que fala do arrebatamento da igreja. E para muitas pessoas, eles não conseguem distinguir, né, o arrebatamento daquela vinda de Cristo, quando ele pisa no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se fende ao meio, e hoje eu quero deixar aqui bem claro para todos vocês que são atos distintos. O arrebatamento da igreja é uma coisa. A vinda de Jesus pisando no Monte das Oliveiras, quando todo olho verá, isso é outra coisa distinta. Lembrando também que o arrebatamento é para a igreja. Aquela vinda com poder e glória, Jesus pisando no Monte das Oliveiras, é para Israel. Aquela segunda parte da vinda de Cristo, todo olho verá. Porém, o arrebatamento não será visto, porque a própria palavra de Deus diz que nós, como igreja, encontraremos com o Senhor nos ares. Portanto, a palavra de Deus não pode estar se equivocando, como muitas pessoas pensam. Em uma parte está dizendo que todo olho o verá, que ele pisará com seus pés no Monte das Oliveiras. E em outra parte está dizendo que ele não tocará nessa terra, que pelo contrário, a igreja que será arrancada dessa terra e se encontrará com ele nos ares, num espaço determinado entre os céus de Deus e esta terra, como a conhecemos. Então precisamos distinguir aqui. E para distinguir tudo isso, é muito importante você se lembrar de uma coisa. Quando você está lendo a Bíblia, é importante você saber a quem Deus está se dirigindo. Você sabia que as Escrituras, ela é escrita e destinada a 3 povos, a 3 grupos de pessoas? 3 grupos diferentes de pessoas. E quais são esses 3 grupos de pessoas diferentes, pastor Giovanni? A igreja, Israel e os gentios. Israel são os judeus, aqueles das 12 tribos que Deus constituiu como nação santa, que tinha a princípio, a priori, o propósito de pregar o evangelho a toda a humanidade. E quem é a igreja? A igreja é aquela instituição que nasceu ali no dia de Pentecostes, com o propósito de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, de anunciar as boas novas. E quem são os gentios? Os gentios é qualquer pessoa que não está enquadrada nem no grupo de judeus e nem no grupo que nós distinguimos como igreja.
Então são pessoas que estão fora desses dois grupos. Qualquer pessoa que não se enquadra nem como igreja e nem como judeu é gentil. Então a Bíblia, ela se dirige a três grupos de pessoas. Ora, a Bíblia está falando ou trazendo alguma recomendação, ou ensinamento, ou instrução para gentil. Ora para a igreja, ora é para judeu. E tem coisas que é para judeu e nós, como igreja, não devemos tomar aquilo como algo que se refere a nós como igreja. Então, desta forma, quando se fala daquela vinda de Jesus pisando no Monte das Oliveiras, quando todo olho verá, isso se refere a Israel. E ali, em Tessalonicenses, quando fala do arrebatamento de um povo que é tirado daqui da terra e se encontra com Jesus nos ares, está se referindo à igreja. O próprio sermão escatológico de Jesus, em Mateus capítulo 24, capítulo 25, ali nós vamos ver que Jesus alterna bastante os seus ensinamentos e instruções escatológicas. E dentro do próprio capítulo 24 e 25, ora, Jesus está falando para a igreja. Ora, Jesus está falando para os judeus, para os israelenses, que estarão vivos aqui naquele momento em que se acontecerá o derramamento da ira de Deus sobre a face dessa terra. Portanto, hoje, de uma maneira cronológica, eu quero trazer para você os últimos acontecimentos de uma maneira sintetizada e simplificada. Então vamos ler aqui o primeiro momento aqui em que se descortina, né? Em que se inicia aqui nessa terra o Apocalipse de fato, tá? E o Apocalipse de fato, ele inicia-se aqui nessa terra com a abertura dos selos. E mais precisamente, com a entrada dos 4 cavaleiros de Apocalipse. E eu vou ler isso para vocês em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, tá bom? Mas antes de eu ler aqui, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal Povo da Fé Oficial, deixa o like nas lives, deixa o joinha, compartilhe essa informação com o maior número de pessoas possível. E eu peço encarecidamente para todos os servos de Deus, para todas as servas de Deus. Vocês conhecem e sabem do nosso projeto social e missionário ali em Moçambique. Tudo que acontece ali é graças à pessoa de Deus e a vocês que têm sido generosos e contribuído. Portanto, aqui abaixo, eu vou deixar passando aqui alguns dados necessários para você participar desse projeto missionário, onde alimentamos ali milhares de crianças e evangelizamos todas essas famílias com a sua ajuda e com a sua contribuição. No final desse conteúdo, eu vou estar mostrando aqui alguns vídeos do nosso trabalho ali em Moçambique, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, também tem os dados necessários para você deixar a sua sementinha de amor para as nossas crianças ali em Moçambique, tá bom? Eu vou deixar para mostrar mais no final da live. Permaneça aí até o final, que eu tenho certeza que vai trazer muita alegria para o seu coração, tá bom? Vamos para cima. Teu R$1 fará toda a diferença aqui nesse projeto. Talvez R$10 para você, R$20 seja insignificante, mas aqui dentro desse projeto é valiosíssimo, tá bom? Então vamos aqui para a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 8, tá? Diz assim a poderosa palavra de Deus. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo,
vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: presta atenção, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Com quê? Com espada, com fome e com mortandade e com as feras da terra. Aqui então, nós vamos ver aqui o texto, o descortinar do Apocalipse. De fato, né, no seu sentido literal. Isso aqui, meus irmãos, se dará com a abertura do primeiro selo de um livro que tinha 7 selos. E quem abre este livro é o próprio Jesus Cristo. Quem desata os seus selos é o próprio Jesus, deixando uma mensagem bem clara para mim e para você. Todos os acontecimentos que dizem em respeito à humanidade na face da terra será determinada no tempo, na hora e no momento estabelecido por Jesus. É ele quem vai dar as coordenadas. Não é o diabo, não é principado, não é potestade, não é governo, não é os senhores do mundo, não é globalistas. É Jesus quem dá o início a tudo isso daqui. Agora, uma coisa curiosa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, né? Porque nós, pré-tribulacionistas, acreditamos, segundo a palavra de Deus, que acontecerá uma situação muito próximo a este ato aqui. Seria algo assim, que poderíamos dizer assim, que teria um breve momento antes desses textos que eu acabei de ler aqui para vocês, da abertura dos selos. Antes da abertura dos selos, nós poderíamos avaliar um outro acontecimento importantíssimo, né, que ocorreria quase que de maneira paralela. Então, quase que de maneira paralela a isso daqui que eu acabei de ler, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma outra passagem. E essa passagem está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, tá? Do versículo 13 ao versículo 18. Essa passagem que eu vou ler aqui, ela seria da seguinte forma: abriu-se o selo, mas momentos antes da abertura do primeiro selo, acontece o quê? Acontece o arrebatamento da igreja. E eu vou te mostrar aqui, dentro do texto bíblico, essa cronologia, tá? 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Isso que eu vou ler agora para vocês é momentos antes da abertura do primeiro selo, tá? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, na onde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Ó, fica bem claro aqui. Não encontraremos com o Senhor no Monte das Oliveiras. Está bem claro aqui. Nós encontraremos com o Senhor aonde? Nos ares, nas nuvens, num espaço determinado entre o céu de Deus e esta terra. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então aqui já fica bem claro que são eventos distintos. Jesus não pisa nessa terra. Os seus pés não tocam nessa terra. A igreja não vai para o Monte das Oliveiras. A igreja vai para os ares, a encontrar com o Senhor nas nuvens. Evento distinto. Isso não é equívoco da Bíblia. Isso não é erro de interpretação. Na verdade, isso é um erro de interpretação, né? Então nós entendemos dessa forma, por quê? Porque nós sabemos que nós, como igreja, somos aquele que o detém. Nós detemos quem enquanto estamos como igreja nessa terra? Detemos a manifestação do anticristo. O anticristo não tem o poder de se manifestar, de assumir governo nenhum, porque a igreja ela é o agente mais poderoso, é a própria presença de Deus aqui na face dessa terra. Deus se manifesta, Deus se apresenta através da sua igreja nessa terra. E olha o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao versículo de número 9, eu vou colocar na tela aqui para vocês. E comenta bastante aí, você que não deixou o like ainda, deixa o teu like, gente. Olha a audiência como tá baixa. Eu conto com você, tá bom? Para comentar bastante aqui abaixo do vídeo. Você sabe que na estreia, abaixo do vídeo, você consegue comentar normalmente. Então comenta bastante no chat ou aqui abaixo. Deixa o like, você que ainda não deixou, para a gente conseguir alcançar outras vidas com essas informações, tá bom? Ó, aqui ó, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Preste bem atenção. Aqui está falando da manifestação do homem do pecado e do filho da perdição, tá? Mas depois nós vamos entender, literalmente aqui, onde a igreja está e o que deverá acontecer para que, de fato, ele venha e se apresente. Ele venha e governe essa terra, tá? Verso de número 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então aqui, pelo versículo 3 e versículo 4, já está ficando claro que está se referindo sim ao anticristo, tá? Então diz o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui está se referindo aquela passagem que Jesus chama de abominação da desolação, quando Jesus confirma a profecia de Daniel, que diz que isso se dará na metade da semana, na metade dos 7 anos. Então, mais uma vez aqui, fica contextualizado que 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 está se referindo ao anticristo. Prosseguindo para o verso de número 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então o verso 6 está dizendo o seguinte, que nós sabemos o que o detém.
E ele só será manifesto no seu próprio tempo. Ou seja, não será de maneira aleatória. Não será a hora que ele quer. Existe um tempo próprio, determinado, para que ele se manifeste. E diz aqui no verso 6 que para que ele não se manifeste, existe algo que o detém. Verso 6, vou repetir mais uma vez. E agora vós sabeis o que o detém. Então o verso 3 de 4 fala dele, fala da manifestação dele. Mas o verso 6 vem e diz que existe alguma coisa que o detém, que o impede de se manifestar. Verso 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste ou o retém, até que do meio seja tirado. Então o verso 6 fala de alguém que o detém, né? E que agora, por causa desse um que o detém, ele não pode se manifestar. E no verso 7 vem dizer que ele só se manifestará quando aquele que o resiste for retirado do meio. E o verso 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua própria boca, o espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Então veja bem, fica bem claro aqui, que é somente quando acontece o arrebatamento, quando a igreja é arrancada daqui, que ele então se manifesta, que ele então começa a agir e começa a operar de maneira literal. Enquanto isso, meus irmãos, nós podemos ver evidências, sinais das suas manifestações, podemos ver os homens que estão trabalhando para o implemento do seu governo, mas ele ainda não se manifestou e a Bíblia está dizendo bem claro aqui, que tem um que o detém. E só quando aquele que o detém, aquele que o resiste for retirado, então ele se manifesta. E veja bem, né, que a palavra de Deus aqui já fala logo depois então, né, no final dos 7 anos, o versículo 8 já termina aqui dizendo, já a respeito de algo que vai acontecer na onde? No final dos 7 anos, que diz aqui, ó, o qual Deus, Jesus, pelo assopro de sua boca, vai o aniquilar pelo esplendor de sua vinda. Então aqui já está falando daquela vinda dele gloriosa, com poder e glória, que ele pisa nos montes das oliveiras. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então estamos vendo aqui, de uma maneira bem clara e objetiva, que as coisas são distintas, gente. Precisamos distinguir. A Bíblia não está se equivocando. A Bíblia está deixando bem claro 2 grandes eventos. E como eu já instruí, já ensinei a vocês, a Bíblia se dirige a 3 povos, igreja, Israel e gentios. E aqui, né, em Tessalonicenses, onde fala do arrebatamento, está se referindo à igreja. Ali, quando fala da vinda dele com poder e glória, se refere a Israel. E isso se dará de uma maneira em que todos saberão, pois isso se dará no final dos 7 anos. Já o arrebatamento não tem como saber. Não tem como saber. Veja bem, existe, né, passagens bíblicas dizendo que o dia do Senhor virá como o quê? Como um ladrão. Para quem está falando aí? É para a igreja. Por que está falando então que o dia do Senhor virá como um ladrão? Qual o propósito dessa mensagem? O propósito dessa mensagem é dizer para a igreja que a igreja tem que estar vigilante, pois não existe um dia, não existe uma hora, não existe um sinal, não existe uma evidência para a igreja saber quando é que acontecerá o dia exato, a hora exata. Então é exortado da seguinte forma: olha, igreja, o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, essa mensagem não é para Israel. Essa mensagem é para a igreja. E para Israel? Para Israel, já está se referindo a quê? Ao quê? Aquela vinda do Senhor que todo olho vai ver. Ali é para Israel. Ali tem como saber o momento.
principalmente quando iniciar o governo do anticristo. Iniciou o governo do anticristo, eles mesmos saberão que passarão 7 anos e Jesus então virá. Mas para a igreja não. Para a igreja está falando o seguinte, olha, ele virá como ladrão, igreja. A igreja sempre é exortada, preste atenção, a igreja sempre é exortada a manter a vigilância, porque não tem como saber o dia, a hora e o momento do arrebatamento. Pode acontecer, inclusive, agora, enquanto eu prego aqui, enquanto eu estou falando aqui para você. Não existe, portanto, nós vamos ver lá, né, nas próprias parábolas das 10 virgens ali, exortação à vigilância. Para quem é aquela exortação? É para a igreja. É para a igreja. Entende? E também tem outro exemplo aqui, claro, aqui. E qual que é a exortação da parábola das 10 virgens? Exortação à vigilância. Ali não é para Israel também. A parábola das 10 virgens é para a igreja. Exortação à vigilância. O arrebatamento do Senhor virá de maneira repentina. Pegarão a todos de surpresa. Ninguém saberá o dia e a hora. Já a vinda com poder e glória saberá. Será no final dos 7 anos do governo do anticristo. Está definido, está determinado. Todo olho verá. Já o arrebatamento da igreja, nós encontraremos com ele nos ares. Lá nas nuvens, não tem como saber o dia, não tem como saber a hora. A única coisa que nós vamos saber aqui nessa terra, que vão saber aqui nessa terra os noticiários, que vão dizer para todos os cantos, olha, desapareceu pessoas de todos os cantos do mundo. Bilhões de pessoas desapareceram. As mídias, os telejornais, vão estar noticiando de maneira assustadora. Olha, em todos os cantos do planeta, desapareceu misteriosamente milhões de pessoas. Pois ali, em Tessalonicenses, onde lemos no capítulo 4 e o versículo 13 a 18, né, que lá diz que nós seremos tomados, retirados com força, retirados com rapidez, num piscar de olho, frações de segundo, num pisco, frações de segundo, vai desaparecer. E agora existem muitos eruditos, estudiosos, pseudos teólogos que estão dizendo que isso é balela, que isso não vai acontecer, mas está escrito ali de maneira clara que sim, seremos tomados, raptados, retirados com força, numa velocidade vertiginosa, e isso se dará em frações de segundo, colocando ali inclusive uma cronologia. Primeiro acontecerá a ressurreição de todos aqueles que dormiram em Cristo. Nem fala morreram, dormiram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Depois, nós, em fração de segundos, também teremos o nosso corpo transformado. E juntamente com eles, seremos arrancados dessa terra, numa velocidade vertiginosa. E encontraremos com o Senhor nos ares. E dali dos ares, o próprio Jesus nos conduzirá para as mansões celestiais. Agora, um outro paralelo, né? Assim como eu tracei 2 acontecimentos que serão quase simultâneos, a entrada do anticristo com a abertura do primeiro selo e o arrebatamento da igreja. Em frações de segundos, momentos antes, acontece o quê? Primeiro o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque sem o arrebatamento da igreja, o anticristo não consegue se manifestar. Sem o arrebatamento da igreja, com a igreja aqui, ele não tem poder, porque a igreja é mais poderosa que o anticristo. A igreja é mais poderosa que Satanás. A igreja é um agente mais poderoso na face dessa terra. Porque a igreja, ela age e atua na unção e na virtude do Espírito Santo, meu irmão. Assim como Jesus exerceu o seu ministério na unção e no poder do Espírito Santo, segundo Isaías 61:1, a igreja também, desde o dia de Pentecostes, exerce o seu ministério no poder do Espírito Santo. E Satanás não tem como vencer esse poder. O anticristo não tem como vencer esse poder.
Nós somos uma pedra de tropeço. Nós somos o que o resiste, o que o detém. E é necessário, né, conforme vimos aqui, que fôssemos retirados dessa terra. Então, paralelo a esse acontecimento, a igreja é retirada, abre-se o selo, o anticristo entra em cena. Entrando em cena, vem-se a sequência dos 3 cavaleiros que já começa a dispor na face dessa terra a ira de Deus. Então preste bem atenção, esses 7 anos aqui na terra serão 7 anos em que a ira de Deus estará sendo derramada. Deus estará derramando a sua ira como nunca se viu antes da face dessa terra. O próprio Jesus testifica disso. Ele disse, olha, nunca houve antes e nem haverá depois dias como aqueles. A ira de Deus sendo derramada sem precedentes, através da abertura dos selos, através das trombetas, através das taças. Todas as formas de destruição, de catástrofes, de tragédias acontecerá aqui nessa terra. Todas as coisas da natureza serão alteradas, como sol, lua, mar, tudo será alterado para promover a ira de Deus sobre a face dessa terra. E você e eu, como igreja, sabemos que a Bíblia diz que nós, como igreja, não fomos destinados para a ira de Deus. Lembre-se disso. Você não foi destinado para a ira de Deus. Então o que vai acontecer? Deus vai te guardar do dia dessa ira. Porque muitas pessoas dizem assim, mas a igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre sofreu. Não vai ser dessa forma, gente. Só que o que vai acontecer nesses tempos, nunca se viu antes, não é uma perseguição como acontece agora. É literalmente algo excepcional. Entende? Tem muita gente, mas os apóstolos, os discípulos foram perseguidos, mortos. Olha o que aconteceu na Síria. Quase que 2.000 pessoas foram ceifadas, igrejas destruídas. Vocês viram lá em Moçambique, do lado da onde a gente atua, uma igreja inteira foi dizimada. Mães com crianças amarradas ao corpo, bebezinhos de colo, ali no chão, eliminados. Então, a perseguição da igreja nunca parou. Quem fala isso, porque os cristãos foram perseguidos e por que nós somos melhores que eles, é gente que mora no Brasil, que tem o privilégio de morar nos Estados Unidos, que tem o privilégio de morar na Europa, aonde você pode exercer a sua fé livremente. Entende? E não é esse tipo de perseguição. Gente, o próprio Jesus disse que são coisas que nós nunca vimos. Então não é essa perseguição da igreja que vai acontecer no período da grande tribulação. É coisas que nós nunca vimos. É a ira de Deus. E Deus não vai derramar a ira sobre a sua noiva. Logo, enquanto acontece então aqui a ira de Deus, durante 7 anos também nos céus, acontece o quê? 2 grandes eventos. O primeiro evento, assim que entrarmos nas mansões celestiais, será o tribunal de Cristo. Não confunda o tribunal de Cristo com o juízo do trono branco, com o juízo final. O tribunal de Cristo é uma coisa, o juízo final é outra. Tribunal de Cristo é uma banca de premiação. O juízo final é uma banca de condenação. Entende? Então, nós devemos entender o quê? Que nós, ao entrarmos nas mansões celestiais, nós vamos então entrar no tribunal de Cristo. A banca de premiação, ali no tribunal de Cristo, receberemos os nossos galardões. Os galardões seriam equivalentes a uma patente militar, assim como o exército tem ali o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o major, o coronel, né? Não será diferente com a igreja.
O galardão será o patenteamento de acordo com aquilo que fizemos nessa terra para Deus, de acordo com o que fizemos nessa vida para Deus. Lembre-se bem de uma coisa, deixa eu distinguir uma coisa aqui para vocês. O galardão não está relacionado ao cargo que a pessoa exerce na igreja, ao cargo que a pessoa exerce no seu ministério. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, o galardão do pastor vai ser muito grande. O galardão do apóstolo, então, nem se fala. O galardão do bispo, nossa, vai ser coisa maravilhosa. O galardão do evangelista, o galardão do missionário. Não, o galardão não está relacionado a cargos. E marca o que eu vou te dizer aqui. Muitas pessoas serão ali envergonhadas daquele dia. Porque muitos vão chegar lá e vão dizer assim, olha, eu sou pastor presidente de um ministério com 100 mil membros. Com certeza a minha coroa ou o meu galardão vai ser algo extraordinário. E sabe o que pode acontecer naquele grande dia? Naquele grande dia pode acontecer o seguinte fator. Este pastor presidente de ministério vai entrar salvo como que pelo fogo. Vai entrar ali como um soldado raso. E em contrapartida, o diácono da sua igreja, um porteiro de sua igreja, um cooperador de sua igreja, um membro de banco da sua igreja, pode ter um maior galardão que ele. Por quê, pastor Giovanni? Porque o galardão não é segundo o cargo que eu exerço, mas é segundo aquilo que eu faço. Se eu faço bem feito ou mal feito. Se como pastor, presidente, se como bispo, se como apóstolo, eu exerci mal o meu bispado, o meu pastorado, o meu apostolado, eu sofrerei detrimento, porque será aprovado pelo fogo. Da mesma forma, acontece com aquele que foi cooperador, aquele que foi diácono, que foi porteiro. Se ele como porteiro, se ele como diácono, se dedicou, se empenhou, fez o seu melhor, ele vai receber um galardão muito maior do que o do pastor presidente. Portanto, naquele dia, muitos vão ouvir de Deus assim, Deus, mas olha, o pastor presidente vai chegar em Deus e vai dizer assim, Deus, mas que coisa é essa? Eu fui pastor presidente, o meu ministério tinha 100 mil membros, eu tinha templos espalhados no Brasil inteiro, e esse galardão tão pequenininho é o meu, eu tô vendo do diácono ali, é maior do que o meu. Sabe o que Jesus vai falar para ele? Meu filho, a maior parte do seu galardão você já recebeu na terra. Você já recebeu lá, sabe? O seu galardão em jatinho particular, helicóptero para ir para a igreja, em carro blindado, em mansão no condomínio, em mansão no Morumbi, que você pagou 37 milhões de reais. Você sabe do que eu estou falando. Você já recebeu tudo lá na terra. Então aqui você não tem mais nada para receber. Você só está entrando como salvo. Será dessa maneira, gente, naquele grande dia. Portanto, vamos nos preparar. Então, após o tribunal de Cristo, nós vamos entrar no quê? Na onde? Nas bodas do Cordeiro. É um cortejo nupcial. E nas bodas do Cordeiro, que será o casamento da noiva com o noivo, que é Jesus Cristo, a noiva a igreja, o noivo Jesus Cristo, ali então assentaremos em uma mesa, seremos servidos ali, num momento de gala, com as nossas vestes maravilhosas, com os nossos galardões. E após então as bodas do Cordeiro, termina-se 7 anos lá e termina-se 7 anos aqui. E aí então que Jesus volta para a segunda etapa, pisando no Monte das Oliveiras, vindo para Israel, em socorro a Israel. E ali então se cumprirá o que ele já disse lá, que ele aniquilará o anticristo e o falso profeta. Ambos inaugurarão um lago de fogo, purificará a terra e implementará um governo milenar aqui nessa terra, aonde governará todas as nações a partir de Jerusalém. E eu e você, como igreja, faremos parte desse governo. Seremos autoridades nesse governo, de acordo, e na proporção dos galardões que nós recebemos naquele período de 7 anos nos céus. Portanto,
que eu e você venhamos estar firmes e entendermos que vale a pena sim servir a Deus. Vale a pena sim estar na presença de Deus. Vale a pena sim fazer o melhor em prol da obra de Deus. E se nós queremos ver as coisas gloriosas se materializar em nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. E uma das partes que cabe a nós, dentro desse jejum, é essa concordância coletiva. Dia 30, nós vamos estar aqui, abrindo o jejum. Vai ser das 6 da manhã às 13 da tarde. Serão 6 horas de jejum. Não há pedido fora do único pedido exclusivo, que é: Deus, salve a minha família. Deus, salve os nossos filhos. Salve os maridos, salve as esposas, salve os pais, salve as pessoas da nossa árvore genealógica que ainda não estão salvas, não estão te servindo no temor e na sinceridade. Esse será o nosso único pedido. Assim como a Bíblia diz que o único pedido de Josafá e todo Judá foi eterno: dai-nos o livramento dos amonitas, dos moabitas, dos meunitas. Dai-nos o livramento dessas 3 nações. E Deus deu o livramento diante dessas 3 nações. Assim é o que nós vamos fazer nesse próximo dia 30. Nós vamos abrir o jejum 6 horas da manhã e entregar às 13 horas. E o pedido: Deus, salve a nossa família. A concordância coletiva é uma arma poderosa. É uma arma fortíssima que nós vamos usar na presença de Deus. Gente, pela salvação de um filho, 7 horas sem comer e sem beber é um grande sacrifício? Pela salvação do teu casamento, de pessoas que você ama, de pessoas que fazem parte do teu DNA, 7 horas sem comer e sem beber, isso daí vai te desfalcar? Vai te matar? Vai te maltratar? Não, pelo contrário. Não é que você vai carregar a tua família nas costas. Não é que você vai comprar a briga da tua família. Não, não é isso. O que nós vamos fazer é nos posicionar, ligando a salvação deles aqui na terra, para que essa salvação venha a ser ligada no céu, através dessas 6 horas de jejum, dessas 6 horas de renúncia na presença de Deus. Não existe exame médico que você faz com 6 horas de jejum. Todo exame médico, no mínimo, com 7 horas de jejum, precisa de 10 horas de abstinência. E nós estamos fazendo apenas 7 horas pela salvação da nossa família. Jejum total, irmã Márcia, pela salvação daqueles pelas quais nós amamos. Deixa eu pedir para você que chegou e ainda não deixou, deixa o seu like aqui, me ajuda, gente. Em nome de Jesus. Vamos romper o algoritmo. Ó, devagarzinho tá subindo a audiência aqui. Você que está no canal Povo da Fé, que tem 700 mil inscritos, vou colocar o link aí para vocês agora, para vocês virem aqui para o canal oficial. Esse aí tá censurado, gente, ó. Tá aí o linkzinho azul, clica aí, tá? Vamos lá, compartilha essa live, deixa o like. Só o like que, se você deixar, já nos ajuda bastante pra gente vencer aqui na presença de Deus, tá? Então, dia 30, 6 horas da manhã, eu vou estar aqui junto com vocês para abertura desse propósito. Você vai vir junto? Quem vai vir junto comigo aí, escreve aí a hashtag Vamos Pra Cima. Hashtag Vamos Pra Cima. Vamos lá? Eu sei que Deus vai nos honrar de uma forma gloriosa, tá? Nesse dia 30, em nome de Jesus. Você vai entrar em oração e jejum, e nós vamos estar aqui no período toda manhã, nessa sexta-feira, dia 30, em oração e jejum. Vamos fazer a abertura às 6 horas da manhã e a entrega às 13, tá? Vamos estar com todos os canais, mesmo que está censurado, tá? O canal Povo da Fé, o Povo da Fé Oficial e o canal da minha esposa também, tá? E eu quero agradecer a todos, vocês são uma bênção. Sempre quando a gente vem aqui com um pedido, sabe, como SOS, vocês prontamente nos ajudam e faz tudo acontecer. Ó, você vai ver que agora não tem problema, os números vão começar a cair, não tem problema. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos que compreendem que isso diz a respeito a todos nós, sim. Tem gente que fala assim, isso aí não é um problema meu. É um problema meu, sim.
Jesus disse, eu tive fome e você me deu de comer, sede, você me deu de beber, frio, você me vestiu, eu tive doente, você me visitou, né? Quando isso? Quando fizestes tudo isso aos meus pequeninos, né? Olha isso aqui. Quem lembra desse menino aqui, ó? Dá uma olhada. Esse menino aqui, para quem não lembra dele, é aquele que estava comendo rato. Pastor, credo, comendo rato. Você está inventando história. Eu vou mostrar para vocês o antes e o depois dele, tá? Esse aqui é o dia que ele foi encontrado comendo rato. Eu quero que você dê uma olhada aqui nessa chinela desse menino. Pensa o teu filho usando uma chinela como essa aqui. Parou para pensar? Pastor Iorge Hino, Deus abençoe sua vida, viu? Olha, pastor Iorge, a sandália que esse menino estava usando. Eu te pergunto, isso aqui é a sandália que uma criança coloca nos pés para andar? Mas é o que ele tinha. Dá uma olhada aqui agora, no depois. Ó, cabelo cortado, roupa com etiqueta. Ó, olha o que ele tem nos pés agora. Mudou ou não mudou? Olha o semblante aqui. Você vê brilho no olhar dessa criança? Olha a tristeza, a desilusão, a desesperança. Olha agora esse menino aqui, olha só, segurando o riso. Olha o brilho no olhar, consegue ver o brilho no olhar? Olha a próxima, olha lá. Conseguiu mostrar os dentes aqui um pouquinho, dando um joinha. Ficou até estiloso. Mas olha o antes dessa criança, dá uma olhada. Eu sei que a cena é forte. É forte, mas é realmente necessária, né? Deixa eu só arrumar aqui. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso. Ele sapecou o rato, né, no fogo, mas se você perceber, eu não vou pausar na cena, depois vocês voltam e pausa. Vocês vão ver que o rato tá cru por dentro, tem sangue. Gente, é uma situação que não dá para ver e aceitar, né? Agora vamos ver o depois? Dá uma olhada. Ministério Povo da Fé, pastor Giovanni, que é o missionário Ernesto. Olha que grande bênção, o menino Samuel que estava comendo rato, hoje está diferente, bem diferente mesmo. Está bonito, está com tênis. Nossa, compramos roupa aqui para ele, muitas roupas, tem calça. Olha isso, gente, ó, mais um tênis ali, calça, cueca, uma mochila para ele ir para a escola, materiais escolares que não tá aí, mas a gente comprou também. Olha isso, que coisa grandiosa. Tem cueca, tem muita coisa aqui, tem sapato, compramos também mochila e compramos também 50 quilos aqui de arroz, compramos também farinha, compramos aqui leite para ele tomar o café da manhã. Louvado seja Deus aí, aqui é a mãe nossa, gente, fico feliz. Quero agradecer a todo mundo aí do Ministério Povo da Fé, que tem colaborado para poder nos ajudar a melhorar a vida do menino Samuel. Deus abençoe, meus queridos irmãos. A gente não consegue fazer por todos, né? Imagina o quanto de centenas e milhares de crianças estão na mesma situação que o Samuel, mas nós encontramos o Samuel. Essa região é a região do Dondo, por isso que está nessas condições, nessa situação. É uma região que a gente entrou tem pouco tempo, aos poucos estamos mudando a realidade daquele lugar. Tem um projeto da escola que nós vamos fazer ali também, com o missionário Ernesto, mas eu conto muito com a sua contribuição, com a sua ajuda. Eu não sei se vocês perceberam, mas o canal Povo da Fé e Povo da Fé Oficial, é difícil chegar a 200 pessoas ao vivo, sabe? Dessas 200, é sempre ali 1% que acaba contribuindo com alguma semente, alguma oferta. Então são bem poucas as pessoas que nos ajudam. Eu peço que Deus abra o seu coração para nos ajudar, para nos apoiar, sabe, nessa missão. Nós estamos aos poucos mudando a realidade. Olha aí, nosso irmão Ricardo que ganhou a cadeira, todo feliz, me conhecendo ali através da foto e todo sorridente, sabe? Com um brilho no olhar também. E no dia 1º eu quero fazer uma festa diferenciada, com alimentação, com brinquedo para as nossas crianças.
E eu gostaria de contar com a sua ajuda, sabe, com o teu apoio, para que tudo isso seja possível, para que nós possamos continuar fazendo essas crianças sorrir. Eu sei que muita gente vai embora, as pessoas, né, não se importam com a situação e a condição que esse povo está, mas eu digo a vocês, é responsabilidade nossa, sim. Deus colocou esse povo nas nossas mãos para que a gente pudesse apoiá-los, auxiliá-los. Aí abaixo tem algumas formas de você contribuir, tá? Tem a cirurgia do menino Isaías. Então eu peço a todos que continuem nos ajudando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu necessito muito, juntamente com essas crianças, da sua ajuda. Eu faço a minha parte com minha esposa, mas não é suficiente. Nós juntos somos mais fortes. E eu conto com a sua ajuda, com a sua contribuição, para que a gente continue abençoando esse povo. A Bíblia diz que aquele que dá alívio aos outros, alívio também receberá, né? A alma generosa, o generoso, prosperará. E tá aí, ó, imagens do projeto. Essa é a nossa escola. Eu estou indo para lá em agosto para a gente finalizar a escola também em Amatanda. A escola no Dondo já está quase que terminada. Logo nós vamos já abrir né, as vagas para as crianças se matricularem, né? Claro que vai ser uma escola pequena, com um número de menor quantidade de crianças aprendendo, mas já é alguma coisa, não é verdade? Já é um começo para aquele povo. Eu conto com a ajuda de todos, tá bom? Que Deus possa prosperar vocês em tudo, todos que estão enviando aqui no Pix do CNPJ, né? Que é uma conta do Banco Nubank, o WhatsApp também é uma chave Pix da conta Nubank, tá aí uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta de pessoa física, mas é uma conta separada para o Ministério, e é uma conta do Banco Bradesco, que é uma conta de pessoa jurídica. Nos ajude, contribua, seja bênção na vida desse povo, e eu não tenho dúvidas de que Deus estará honrando a todos, tá? Nós estamos com o nosso projeto da horta, né? Já plantando bastante coisas, dá uma olhada. Ó. Meus irmãos, vamos iniciar hoje as plantações. Aqui temos tomate. Compramos aqui tomate. Compramos aqui couve. Temos aqui cebola, ainda tem mais lá. Estamos aumentando aqui. Temos também alface. Então tudo isso será colocado hoje. Isso é importante, né, gente? Que a gente não está só dando peixe, mas também estamos dando a vara, ensinando a pescar. Nós vamos fazer ali um centro profissionalizante, onde as crianças vão aprender a cortar cabelo, a costurar, né? A profissão de barbeiro, né? De cabelo e barba, de costura. E vai ser muito bom. Então, assim, são vários projetos que nós temos em andamento. Olha lá, as crianças regando, tá vendo lá? As crianças aprendendo. Isso aqui a gente pagou, foi R$ 1.200 para um profissional da agricultura estar ali durante 3 dias ensinando o povo a fazer corretamente. Então não foi um trabalho feito de qualquer maneira, não. Nós investimos nas máquinas. Deixa eu mostrar para vocês. Às vezes você não tá, sabe, ciente da grandiosidade que foi e que está sendo o nosso projeto da horta. Olha Graça, aí. Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, estamos aqui hoje com as máquinas para poder preparar a nossa terra para as plantações aqui no quintal da igreja. Então tá aí, ó, está sendo feito, né? Um trabalho glorioso, onde as próprias crianças estão colocando a mão no arado, né? Fazendo o que tem que ser feito. E eu peço a todos vocês que continuem somando conosco. Não abandone esse projeto, tá? Não abandone as nossas crianças. Saiba que o seu galardão estará sendo acrescentado. E naquele grande dia, lá no tribunal de Cristo, o Senhor Jesus dará a você o seu prêmio por você ter feito missões na África. Ah, pastor, mas eu nunca fui na África. Você nunca foi com seus pés, mas você foi com a sua oferta. Você foi com a sua semente. E eu conto com a ajuda de todos. Olha lá, a nossa caixa d'água. Em agosto eu vou estar indo lá para a gente fazer uma casinha na caixa d'água também. E nós vamos colocar o nome do ministério ali. Vai ficar muito lindo para a glória de Deus.
e eu quero contar com a ajuda de todos para que esse trabalho não venha parar e para que nós possamos continuar salvando vidas, né? Vou mostrar para vocês aqui as alimentações, como é feita. É uma comida assim, semelhante à que você come aí na sua casa. Eu te pergunto, qual a diferença dessa alimentação aqui para que você tem aí na sua casa? Dá uma olhada. Povo da fé, nós estamos hoje aqui em Nhamatanda, mais uma refeição, né? Onde as nossas crianças vão receber hoje o arroz, o feijão. Olha só que feijão bonito, que feijão grosso, que feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está. Delicioso, maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui, ó. Tá aqui recebendo. E também o suco, né? O suco para as nossas crianças. E tá aqui o pratinho para eles matarem a sua fome. Hoje eles foram desparasitados também, receberam remédio para uma outra doença que eu esqueci o nome agora. Quero agradecer a todos. Então você percebe aí que é um alimento tão bonito, né? Olha esse feijão que bonito. Bonito e gostoso. Eu falo que é bonito e gostoso porque eu comi dessa comida, gente. É maravilhosa, entende? E é isso, gente. Vamos para cima. A obra não para. Eu conto com a ajuda de todos. Não abandone as nossas crianças em Nhamatanda. Nos ajude a continuar ajudando. Eu quero colocar agora uma canção aqui. Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Ouça agora essa canção. Principalmente você que não acompanha, né, o ministério que chegou agora, para você conhecer melhor essa canção. Ela é especial para você conhecer o nosso trabalho, tá bom? Deixa o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora. Eu e minha esposa, à meia-noite, assim que ela finalizar a live, nós estaremos em oração por todos vocês, tá bom? Então faça isso agora. Deixa o nome, sobrenome pelo qual assina a sua família, que aí engloba todos os seus familiares, nós estaremos apresentando a todos, tá? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. E você diga amém e diga graças a Deus. Que o eterno Deus te dê saúde, livramento, paz, prosperidade, abra as portas maiores e melhores. E que essa semana seja uma semana de resposta, de bênçãos e de livramento sobre a vida de todos, em o nome de Jesus. Beijo, amo vocês. Você que crê e concorda com essa palavra profética, digita aí amém e digita graças a Deus. Deus abençoe, vamos para cima e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em Nhamatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade. Já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres.
E começamos a atender também outros lugares em Moçambique. E as refeições sempre aumentando mais. E em maio nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo as crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores das famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.